Fala aí galera X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Meu nome é Thiago Feitosa, estamos aqui de volta pessoal, né, para fazer aí mais um bloco de questões comentadas para vocês de História e Geografia. Uma revisãozinha básica aí antes da prova da SpaceX, né galera? A galera da Prep aí bem ansiosa para essa prova aí que a gente vai fazer domingo, onde vamos conseguir aí lograr êxito, né? Vencer mais essa batalha, na verdade sábado e domingo, né? Geografia e História vão ser trabalhadas no domingo. E a gente vai aqui hoje, né, começar com um assunto que é extremamente recorrente na prova da SpaceX nos últimos 10 anos e que vem sido muito incidente, né, e também nesses últimos anos, que é a questão da dinâmica do crescimento populacional, né? É importante, pessoal, aproveitar esse momento para a gente falar algumas temáticas a respeito, né, dessa evolução do crescimento, né, e o processo da chamada transição demográfica, né? A transição demográfica, gente, é um fenômeno importantíssimo para a gente compreender como que a população mundial ela saiu de um cenário onde as taxas de natalidade e de mortalidade eram extremamente elevadas. Isso aqui no gráfico a gente observa até o iniciozinho do século XX, né, aproximadamente, onde nós tínhamos o predomínio de uma sociedade rural, né, gente? Sociedade rural, você sempre lembra do quê? Sociedade machista, patriarcal, trabalhando, né, na lavoura, ou seja, agricultura familiar. A mulher era valorizada? Não, extremamente submissa. O homem era apreciado como mão de obra, né? Isso trazia também a ideia da virilidade, né, onde ter muitos filhos era um sinônimo, né, de masculinidade. Ter muitos filhos era um sinônimo de mão de obra para a lavoura, muito mais importante inclusive. Então a natalidade, isso é um lance que o aluno às vezes escorrega, já era alta. Só que quem também era elevado, pessoal? A mortalidade. Por que essa mortalidade era alta? Porque as condições médico-sanitárias no espaço agrícola eram muito precárias. Então a gente deve analisar o quê? Pô, o cara se alimentava de maneira irregular, não tinha ainda tratamento de higiene, um desconhecimento, na verdade, né, dessas práticas higiênicas. Então a gente deve entender que nascia muita gente e morria muita gente, vamos dizer assim, de maneira bem simples, né? Ou seja, as taxas meio que se anulavam. Qual vai ser a grande transformação no início do século XX? As melhorias médico-sanitárias vão influenciar diretamente quem, pessoal? As taxas de mortalidade, né? Uma série de inovações científicas, né? O hábito de lavar a mão, escovar dentes, tomar banho, sendo difundido como estratégia de tratamento de saúde, né, gente? Vários estudos relatando isso, vacinas, medicamentos. No Brasil simbolizamos isso, né, com a reforma de Pereira Passos, aqui no Rio de Janeiro, logo no início do século XX, primeira década, né, com Oswaldo Cruz como sanitarista ali atuando, né, em prol dessa questão. Então nós vamos ali, na verdade, entender o quê? Que esses elementos reunidos, né, cientificamente, vão contribuir para um declínio das mortes. Aí olha só o que você percebe no gráfico, ó, vai haver uma queda dessa mortalidade. E a natalidade vai se manter elevada. Gente, o fenômeno da explosão demográfica, né, que vai ser muito comum durante o século XX, ele tem uma causa muito fundamentada nisso. E às vezes o aluno se confunde. Por quê? Toda a prova, pessoal, falando em crescimento populacional, você pensa o quê? A galera tá mandando ver, né, meu irmão? Fazendo filha doidada, tendo um ritmo de procriação mais expressivo. Não caia nessa armadilha. Na verdade, é o declínio da mortalidade que vai ser o coringa. Você vai ter a manutenção das altas taxas de natalidade e a mortalidade em queda. Isso se expande até quando, mais ou menos? Até um terceiro momento da transição, que vai ser ali entre as décadas de 60 e 70, né? Quando eu tenho algumas transformações no campo, denominadas como período de Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde, pessoal? As inovações tecnológicas que estavam começando a ser inseridas na indústria também vão chegar no campo. Mecanização, automação produtiva, uso de insumos agrícolas, tudo isso otimizando a produtividade e também reduzindo o que, pessoal? A necessidade de mão de obra nas lavouras. Eu vou ter uma substituição do trabalho e uma intensificação do fenômeno de êxodo rural. Então as cidades vão se tornar mais cheias e você vai ter pela primeira vez na história da humanidade um predomínio generalizado de população urbana. O Brasil, inclusive, vai entrar nessa questão. Então, se eu tenho mais pessoas vivendo na cidade do que no campo, na cidade eu convivo com o quê, pessoal? Altos custos de vida, altos custos para a criação de filhos. Então ter muitos filhos já não era mais opção.
O que era interessante no campo, na cidade não parece tão interessante assim. E tem uma questão também, aquele machismo da sociedade rural vai ter que ser diminuído, porque eu vou precisar da mulher trabalhando para complementar a renda familiar. Então, dentro disso, a mulher sendo inserida no mercado de trabalho, eu vou ter um crescimento do que, pessoal? Da força de trabalho nas cidades, sem dúvida alguma, isso é um fenômeno muito marcante. Mas também, pessoal, eu tenho uma redução da natalidade, porque essa mulher trabalhando, ela vai deixar de ter tantos filhos, né? Ela vai começar também a se precaver, tendo acesso a métodos contraceptivos, a mais informação. Por mais humilde que fosse a população, essas informações elas começam pouco a pouco a ser inseridas. Então você começa a ter um declínio também de quem, pessoal? Da natalidade. E é aí que a transição demográfica vai se direcionando para o caminho que nós vemos hoje em dia, né? Nós percebemos o quê? Que a conclusão desse processo de transição vai levar a uma extremamente baixa natalidade e extremamente baixa mortalidade. Uma coisinha só para a gente bater um parênteses aí, né? Na verdade a questão era bem mais simples do que isso. Mas vamos analisar, pessoal. Mortalidade tem como ser eliminada, chegar a zero? Não, eu não posso escolher, não vou morrer, não tem como. Um dia eu vou morrer. Então a mortalidade, por mais que ela se reduza, ela vai chegar a um ponto que ela vai se manter estável. Agora, a natalidade pode chegar a zero. Eu posso dizer, eu nunca vou ter filhos. E aí eu acabo tendo o quê? Uma redução do número de jovens em nível expressivo e um cenário que preocupa muitos demógrafos na atualidade, que é a implosão demográfica, que aí é o inverso da explosão, né? Eu estou falando aí de redução populacional. Então a tendência hoje, cuidado com isso nas questões, é de diminuição da população, tá? Não entra em onda de neomalthusianismo, malthusianismo, população vai crescer no nível que os recursos não vão sustentar. Galera, a tendência hoje é muito diferente, né? A tendência é de redução populacional a longo prazo, redução da população economicamente ativa e possibilidade de problemas, né, na previdência. Por quê? Vou ter muitos idosos, já que a mortalidade cai muito, a expectativa de vida aumenta, e o número de jovens vai ser incompatível com esse número de idosos. Então a previdência ela tem seus dias contados. Na verdade, pessoal, a questão ela ia de maneira bem mais simples do que isso, né? Vamos aqui ao nosso recurso tecnológico, né, pessoal? Onde o enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta um país, que apresenta características, da dinâmica populacional de um país quando este conclui a transição demográfica. Então você deveria marcar aquela que apresenta essas características na dinâmica. Galera, quando ele conclui, eu vou ter o quê? Baixa natalidade e baixa mortalidade. A letra A fala o quê? Alta taxa de fecundidade e de mortalidade. O que é fecundidade? Número médio de filhos que as mulheres têm durante a sua vida fértil, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, isso vai em torno dos 15 aos 47 anos de idade, né? Então o número médio de gestações que essa mulher vai apresentar nesse período, né? Não vamos ter alta fecundidade na conclusão da transição demográfica, né? E nem alta mortalidade. A B falava alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Baixa mortalidade, beleza. Alta natalidade não fica legal, né, gente? Letra C, alta taxa de fecundidade e baixa taxa de mortalidade, ou seja, novamente um erro afirmando que vai ter fecundidade elevada. Letra D, baixa taxa de fecundidade e alta taxa de mortalidade. Aí o finalzinho matou, né, gente? A mortalidade não vai estar elevada, vai estar reduzida. Resta então a letra E, baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Vamos ficar com esse gabarito.